Atenção, não precisam ler um livro para fazer isto. Não precisam saber toda a técnica. Eu diria que é quase senso comum. Ok, isto tem um peso negativo e isto tem um peso mais leve. A mensagem é a mesma, mas a forma como é escutada do outro lado é diferente. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa Educação Escolar. Este é o programa onde tu podes encontrar todas as ferramentas e as estratégias para impulsionar os resultados escolares do teu filho ou da tua filha. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Espetacular estar de novo aqui convosco em mais uma semana com uma live. E para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiverem a ver. E aproveito já para vos dar aqui o tema da live de hoje, que é o poder do elogio. Esta questão do elogio é uma questão que eu, de facto, no trabalho com os meus clientes, se há aspecto que normalmente nós pais descuramos sem nos aperceber, é a capacidade de elogiar o comportamento dos nossos filhos, eu diria de uma forma esmagadoramente superior àquilo que é as vezes com que criticamos. Não sei se faz sentido, coloquem aí no chat, nos comentários, deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham? Até que ponto nós, no nosso dia-a-dia, criticamos ou elogiamos mais os nossos filhos ou as nossas filhas e até, se quiserem, a ti próprio. Com que regularidade tu te estás a criticar ou elogiar ao longo do dia? Será mais uma? Será mais a outra? O teu marido ou a tua cara metade? Será que criticas mais ou és mais criticada? O que é que tu achas? É um tema muito interessante. Eu lembro que há alguns, não sei se foi 2, 3 anos atrás, lembro de ter lido num livro um estudo que dizia algo deste género. O pai americano, por cada vez uma que elogiava, ele criticava 7. Vejam bem, por cada elogio, 7 eram críticas. Ou seja, em cada 8, só uma vez é criticava. Agora, com este contexto de crítica, de identificar algo no comportamento que não está correto, maioritariamente comparado com o elogiar uma atitude, um comportamento, uma forma de estar que foi positiva, um contexto de crítica tão grande, o que é que vocês acham que em termos de resultados no comportamento eles vão ter com os seus filhos? O que é que vocês acham? Coloquem aí no chat, porque é interessante perceber até que ponto aquilo que os pais, muitas vezes sem se aperceberem, utilizam no dia-a-dia, que é uma forma de querer mudar o comportamento dos filhos, criticando aquilo que estava errado, e perceber que resultados nós temos obtidos disso. É que é interessante. Por isso é que eu decidi, nesta live, abordar esta questão do elogio na perspectiva dos pais. E ficam já a saber que a live da próxima semana, terça-feira às 18, vai falar do elogio na perspectiva dos filhos. Oh Nelson, mas porquê uma e outra? Porque vais perceber uma coisa. Eu, quando trabalho com pais, e esta é uma das questões que nós vamos trabalhar relativamente à mudança de comunicação com os seus filhos, eu diria que o grande obstáculo não está no simples facto de elogiar o filho. Está naquilo que tem a ver com o treino que os pais tiveram até aos dias de hoje, principalmente no que está lá para trás, que condicionaram a sua forma de estar, olhando mais depressa para o que está errado e criticar, usando isso como uma estratégia de mudança de comportamento, do que propriamente elogiar. Então eu quero dar-vos aqui pistas do que é que está a acontecer, ou o que é que acontece na mente dos pais, para que na próxima live, então aí já podemos trabalhar a perspectiva de como os filhos veem esta questão da crítica da parte dos pais e como é que nós podemos mudar esta forma de estar para gerar outros resultados. Isso é que é mais importante. Então, uma questão interessante. Porque é que, na maior parte das vezes, os pais criticam mais do que elogiam os filhos? O que é que vocês acham? Eu gostava que aqueles que já estão presentes e que vão estar a acompanhar esta live, que coloquem aí no chat ou na zona de comentários qual é que vocês acham que é a razão pela qual, normalmente, e eu, por minha experiência de contato com pais com quem eu vou trabalhando, a maioria critica mais do que elogia. Atenção! E vamos perceber, não é por mal, não é que eu faço de propósito, mas quando dou por mim, eu provavelmente tenho mais interações em termos de comunicação críticas do que propriamente elogiar. Que é muito interessante. Deixem nos comentários aquilo que vocês consideram as vossas razões para que isto aconteça, porque é algo que devemos refletir, porque provavelmente não está a gerar os resultados que nós desejamos.
Então, deixa-vos dar aqui o contexto. Porque é que isto acontece? E eu vou-vos dar aqui pelo menos algumas razões. E dessas, duas pelo menos são importantes. Uma é a razão biológica ou histórica. Se nós voltarmos uns milhares de anos atrás, ao passado, naquela altura em que o homem vivia nas cavernas, em que viviam em pequenas comunidades, em cada um ou cada uma tinha um papel ou uma função específica dentro da comunidade, haviam aqueles que saíam das aldeias para ir caçar. Ora, naquela altura, não é como hoje, tu vais ao hipermercado, compras toda a alimentação que precisas e vens embora e não estás com medo de ser atacado por nenhum ou outro qualquer animal feroz e esfomeado por comer qualquer coisita. Então, no tempo das cavernas, quando eles saíam para caçar, eles podiam ser caçados. Então, em ponto de vista cerebral, naquilo que tem a ver com o cérebro, a parte do cérebro mais antiga, havia aqui um foco em analisar o contexto onde estavam para identificar algo que não estivesse no lugar certo. Porquê? Porque eventualmente poderia estar algum animal prontinho para atacar. Então, desde há milhares de anos atrás, desde o tempo do homem das cavernas, em que nós procurávamos identificar o que é que podia estar errado, quem é que poderia estar ali à nossa espera para nos caçar e não nós irmos caçar para poder comer e trazer alimentação para a comunidade. Então, agora reparem, este treino comportamental de milhares de anos, claro que ainda está presente na parte mais antiga do cérebro, como aquilo que nós identificamos de errado ou que é mais negativo suscita-nos mais interesse. Porque estamos muito treinados desde o tempo das cavernas. Lembrem-se, e eu procurava perceber o que é que estava errado, porque se não visse, poderia ser o fim e desaparecer. Hoje em dia tu vais ao hipermercado, fazes as compras, não há problema. Naquela altura o hipermercado era muito perigoso, se é que me entendes. Então, mas isto é um comportamento que foi-se adquirido ao longo de milhares de anos e que ficou enraizado na parte mais antiga do cérebro, a parte mais que chamam reptilínea. Ou seja, eu estou focado em ver o que é que não está certo no local onde estou, porque pode haver perigo. E isso que me está gravado logo leva-me a identificar coisas que não estão bem do que propriamente a ver o que é que está correto. E depois também temos razões do ponto de vista educacional. E vou-vos dar 3. Primeiro, se calhar há 30, 40 ou 50 anos atrás, pelo menos, tu que estás a ver-me, que és pai ou mãe, provavelmente os teus pais tinham ou tiveram uma educação, eu diria não tão próxima em termos de contacto, em termos de elogio, em termos de abraço, de beijo. Se calhar era muito mais distante, era muito do género, naquela altura, como provavelmente eram momentos, eu diria, mais difíceis em termos de vida, ou de estilo de vida, ou daquilo que eram as necessidades do antigamente. Levava a que os pais achassem que se calhar um abraço ou dar o tal mimo seria amolecer demasiado aquela criança para um mundo que poderia ser mais difícil, exigente e que precisaria de alguém rijo, forte. E, portanto, não havia esta cultura do carinho, do amor, do abraço, da proximidade, da ligação. Não é que não houvesse, se calhar, vontade, mas a própria educação que já vinha atrás levou a que, se calhar, os teus pais não tivessem assim uma educação tão próxima de elogiar, de abraçar, de dizer que está bem, que fico orgulhosa daquilo que tu tiveste ou do que fizeste. Era muito mais, diria, contrário, para ver se ficavas mais rijo, mais capaz para enfrentar aquilo que é o mundo que na altura, se calhar há 30, 40 ou 50 anos atrás, era um mundo completamente diferente e exigente, que se calhar nos dias de hoje não é assim tanto, não é? E portanto perceberes que, do ponto de vista de educação, da parte dos teus pais, pode também ter-te levado a olhar para o contexto e se calhar olhar para aquilo que não está certo e identificar e apontar e criticar. Depois foste para a escola. Eu diria que atualmente está muito melhor e a caminho de melhorar ainda mais. Mas se calhar há 20 ou 30 anos atrás, já não digo mais. Olha, eu pelo menos na minha altura, e eu até era um bom aluno, mas lembro-me de levar recuadas. Portanto, tens um ditado, estás a apontar aquilo que a tua professora ou o teu professor estava a ditar e no fim vamos contar os erros. Porque cada erro, cada reguada. Repara, se tu tivesses 3 erros num texto de 500 palavras, repara onde é que estava o foco. Nas 3 que estavam erradas. Não nas 497 que estavam certas. Portanto, onde é que está dado o foco? No que está errado. No que é que tu estás a aprender? Prestar atenção no que está errado. Portanto, olha como isto vem tudo encadeado. Do tempo das cavernas, a educação dos seus pais, entras na escola, a escola, vais ao quadro,
Não está certo, provavelmente és envergonhado, és criticado em público, que é muito mais intenso. Portanto, na escola também provavelmente sofreste, se calhar, situações em que mais depressa te criticaram do que dizer espetacular. Acertaste 497 palavras de 500. Não. Provavelmente era que vergonha. 3 erros. Anda cá. 1, 2, 3. Eu não sei como é que foi na tua infância. Eu, por acaso, ainda levei algumas reguadas. E olha que a mão ficava bem quentinha. Mas para tu perceberes que a escola, ainda nos dias de hoje, ainda foca-se muito no erro. E dependendo do modelo de ensino, felizmente têm aparecido alguns modelos, não é de agora, mas alguns que já vêm com maior pujança e eu acredito que vão cada vez mais implantar-se nas escolas do nosso país. Mas cada vez valorizamos mais a aprendizagem pela descoberta, por projetos, do que propriamente a desfragmentação do conteúdo em disciplinas e corrigir o que está errado ou o que está certo. Portanto, acho que estamos a dar passos largos nesse sentido, mas mais importante, a escola ainda foca-se muito no erro, no que está errado, não naquilo que o aluno ou a aluna acertou, já aprendeu, já conseguiu alcançar. Faz sentido? E agora traz para os dias de hoje, na tua vida familiar, com a tua cara metade, no teu casamento. Diz-me uma coisa, qual foi a última vez que o teu marido ou a tua esposa elogiou algo que viu em casa que tu fizeste muito bem? Por exemplo, obrigado mulher, o jantar hoje estava espetacular. Não digo hoje porque é sempre, mas hoje especialmente diferente. É fantástico ter uma mulher que depois do trabalho ainda tem a disponibilidade de fazer coisas espetaculares aqui em casa. Eu disse mulher, mas podia ser o homem. Não entendam isso como uma mulher dona de casa, claro. Portanto, e podia ser ao marido que muito obrigado. Porque de facto, tu ainda chegaste a casa cansado, arrumaste a cozinha, foste estacionar os carros. Epá, se não fosses tu, como é que seria a nossa vida? Parabéns e obrigado por estar sempre do nosso lado. Portanto, identificar se calhar atitudes ou comportamentos no dia a dia que mostram aquilo que nós estamos a fazer bem, de acordo com aquilo que é desejado. Provavelmente, na maior parte das famílias, isso não acontece. Provavelmente criticamos mais depressa, chamamos a atenção, discutimos por coisas insignificantes e não valorizamos as pequenas coisas do dia-a-dia que são feitas e que têm muito valor. Por exemplo, qual foi a última vez que te elogiaste a ti própria por algo que fizeste bem? Porque vou dizer uma coisa, todos os dias tu fazes coisas fantásticas, coisas que outros não estão a fazer, mas muitas vezes dás mais atenção àquilo que não fizeste. Ora, se eu no meu contexto familiar, e eu critico-me mais vezes, o meu marido não me liga muito ou quando liga é para criticar, o meu filho também não diz nada, só está sempre a reclamar. Num contexto este, é normal que eu também vá interiorizar este comportamento e também só vá ver o que não está certo, o que não foi o comportamento desejado, aquilo que não foi feito e o que eu estava à espera que fosse feito. Então, para vocês verem, do ponto de vista histórico ou biológico, ou do ponto de vista educacional, estes contextos levaram a que com maior facilidade identifiquemos o que está errado. Por isso é que as notícias negativas vendem mais. Estamos muito treinados para ver o que está mal, ou o perigo, ou o que está errado. Portanto, é isso que nos suscita mais interesse. Provavelmente não era aquilo que nós quereríamos dar mais valor, mas às vezes é mais forte do que nós. E por muito que nos custe, isso vende. Se não, olhem para os telejornais e vejam as notícias. A maior parte das notícias, se nós dessemos um significado entre positivo ou negativo, vão ver que a maioria são negativas. Será porque só existem essas? Não. Mas necessariamente a maioria tem que querer ver, porque senão eles não vendiam isso. E é o que é. Mas se tu souberes isto, é o primeiro passo para poderes mudar. E eu gostava de dizer, quando nós vivemos num contexto em que mais depressa identificamos o que está errado e criticamos, ou fazem isto connosco, ou estamos num contexto em que isso acontece, é um contexto em que vivemos com maiores níveis de stress e ansiedade. Seja porque eu vejo o comportamento do meu filho, eu gostava que fosse diferente, fico chateada, frustrada, revoltada, chateada, e lá vou eu para cima dele, seja em casa com o meu marido, seja no trabalho, seja o que for. Isso permite, ou eleva os níveis de ansiedade nossos. E deixa-me dizer o que é que acontece. Isto já está estudado, não é nada, aquilo que eu vou dizer não é nada que já não saiba já há alguns anos. Quando tu vives num contexto que te faz aumentar os níveis de stress e ansiedade, significa o quê? Se nós voltarmos outra vez ao tempo das cavernas, vais reparar uma coisa. Quando tu estavas em perigo, o teu pico de stress e adrenalina aumentava. Porquê? Porque precisavas fazer de 2 ou 3 coisas. Atacar, fugir, ou parar, imobilizar e fazer transparente. Portanto, atacas, foges do animal ou fazes transparente e imóvel para ver se ele passa e não te vê. Ora, isto está gravado. Portanto, pico de stress e muita ansiedade. Logo, o que é que acontece?
A circulação sanguínea que leva os nutrientes para todas as partes do nosso corpo, ou seja, para todas as células do nosso corpo, em momentos de stress, o que é que acontece? O sangue é levado a irrigar mais com os nutrientes as partes periféricas do corpo, braços, pernas, do que propriamente os órgãos, a parte mais central e mais interna. Porquê? Perigo, tempo das cavernas, lutar, fugir. Eu preciso de energia para onde? Braços, pernas. Stress, braços, pernas, níveis de nutrientes aí para estas partes do corpo muito maiores do que para os órgãos. Ora, se isto acontecer pontualmente na nossa vida, é tranquilo. Agora, se for consistentemente ao longo do tempo, provavelmente vais começar a ter problemas físicos, doenças, porque os teus órgãos vão começar a ter déficit de nutrição, alimento. Porque, repara, os nutrientes estão a ser levados para onde o cérebro acha que é necessário. Perigo, leva para os braços e para as pernas. Tranquilo, mais para os órgãos, propriamente para os braços e para as pernas, porque não precisa fugir nem lutar. Então, quando nós vivemos num contexto em que a crítica, o discutir, o apontar o erro é muito mais frequente, é onde existe mais chatices, discussões, frustração, raiva, revolta, medo, insegurança. Isso aumenta o nosso stress cá dentro. Logo, vamos levar a que mais problemas possamos ter de saúde. Isto é uma consequência logo de alguém que normalmente critica muito mais do que elogia, porque se vê o que está errado, se vê ali no filho, vê com o marido, vê com ela própria, vê no trabalho. Ela não se desfaz. Eu em casa sou assim, no trabalho sou diferente. É um comportamento piloto automático. Vai acontecer. Com maior ou menor intensidade vai acontecer. Ora, tu fazes contigo própria, criticas-te, não é positivo, é negativo. Logo, stress, ansiedade, aumenta. Então o que eu quero também percebas? Do ponto de vista comportamental. Ora, se tu criticas mais, significa que o teu estado mental ou emocional está a ser atacado, entre aspas, não é atacado, mas estás-te a sentir com algum tipo de emoção mais negativa ou desagradável. Por exemplo, raiva, tristeza, frustração, o que for. Ora, quando tu te sentes dessa forma, a decisão que vais tomar a seguir está alinhada com essa forma de sentir. Faz sentido. Portanto, se eu estou chateada porque o meu filho, cheguei a casa e vi que ele não fez a cama, e eu quero, isto para mim é importante que esteja tudo arrumado quando saímos de casa, e eu vou ficar chateada. Então, a decisão que eu tomo é, eu vou ter que falar com ele. E às vezes falar com ele é, ok, então pego no telefone. Então, de uma decisão já vai para um comportamento. Vou ligar para ele, não sei onde é que ele está, vou falar com ele, vou perguntar porque é que ele não fez a cama. Ora, e quando o telefone diz, então onde é que estás, tudo bem, sei o quê? Olha, então eu não fiz esta cama. E começa logo uma discussão. E o filho ainda está na escola, mas eu já estou a discutir com ele porque é que ele não fez a cama. Ora, já está a ter um comportamento contrário àquilo que ele desejava, porque o resultado não vai ser o que ele desejava, porque discutem. Provavelmente amanhã até pode fazer a cama, mas depois, quando dá por ela, lá está ele a não fazer a cama. Porquê? Porque os resultados que advêm desta forma de estar, diria, não funcionam. Porque eu estou sempre a alimentar e a dar foco ao que está errado. Não, ao momento e ao dia em que ele fez a cama. Repara nisto. É o nosso cérebro a levar-nos a identificar aquilo que está errado. Então, se tu sentes-te chateada, aborrecida, triste, zangada, uma emoção negativa, logo, a decisão que vais tomar a seguir é alinhada com essa forma de estar. Ligas, comportamento, falo, discuto, resultado, discussão, aliviei, deitei tudo cá para fora, aliviei, mas depois, passado algum tempo, vou-me sentir com peso na consciência porque discuti e não queria ter discutido. E eu tenho este comportamento constante de criticar, chamar a atenção. Aquilo que é o meu comportamento frequente vai gerar com que isto seja a minha realidade pessoal. Ou seja, eu sou aquela pessoa que discute sempre, que só vê o que está errado. Por isso é que às vezes digo, só estás sempre a ver o que está errado, estás sempre a criticar-me. Isso é um indicador de que se calhar eu não estou a ver muitas das coisas que são bem feitas. Porquê? Porque só estou a olhar para o que está errado. Então a ideia é, se tu puderes mudar esta atitude, por exemplo, se tu puderes começar a identificar uma coisa que o teu filho ou a tua filha, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã fez de positivo e identificares e assinalares, é o primeiro passo para mudar. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Eu lembro de há uns tempos, até foi recente, até ainda foi este ano, li um estudo muito interessante, em que eles juntaram 5 grupos. Um era um grupo de controle, de X pessoas, e depois havia 4 grupos. 2 desses viram um conjunto de imagens associadas a emoções positivas. Os outros 2 grupos viram um conjunto de imagens associadas a emoções negativas. No final, deram aos 5 grupos uma folha com um conjunto de afirmações
em que o objetivo era que eles completassem com o maior número de possibilidades. E era qualquer, já não me recordo qual era a frase, mas era qualquer coisa como eu consigo fazer X. Então o objetivo era que eles pudessem dizer o que é que conseguem fazer. Enumerar um conjunto de possibilidades. E o que é que foi engraçado? Aquelas pessoas a quem foram mostradas imagens de situações que geraram emoções positivas, conseguiram, de uma forma, diria, esmagadora, identificar maior número de possibilidades do que aqueles que tinham experimentado visualizar emoções, situações que levavam a sentir emoções negativas. E o que é que eles concluíram? As pessoas, quando experimentam emoções positivas, têm uma capacidade de encontrar ou identificar muito mais oportunidades do que aquelas que, quando estão a experimentar emoções negativas, parece que o foco se reduz e só vêem uma coisa. E faz sentido. Reparem, voltamos ao tempo das cavernas. Quando tu estás a caçar e tens que estar com atenção ao perigo, o teu foco é ver se está tudo correto para caçar a presa que eu gostaria. Portanto, eu tenho que me focar numa coisa. Pouquíssimas. Então, treinado é só ver uma outra coisa e modo sobrevivência. Ora, quando tu experimentas emoções positivas, tens uma capacidade de ver novas oportunidades. Isso bate certo com um estudo que eu li há uns anos atrás, muito engraçado. Deixa-me partilhar convosco, que eu achei muito interessante, que era, eles juntaram dois grupos e aos dois grupos disse, dois grupos, que grupos eram estes? Um grupo eram pessoas tendencialmente negativas, ou seja, que eles identificaram através de um questionário que eram pessoas mais negativas, ou seja, aquela malta que é mais negativa. E outro grupo que eram de pessoas tendencialmente mais positivas, ou seja, que viam a vida de uma forma mais positiva. Então, o que é que eles pediram a ambos os grupos? Que no dia X fossem ao café Y e pudessem tomar um café e depois, quando terminassem, pudessem vir embora. E aos dois grupos foi pedido isto. Uma coisa interessante, para cada pessoa de cada grupo que fosse ao café, eles colocavam uma nota à entrada no chão para ver se algumas das pessoas vissem a nota. As pessoas do grupo tendencialmente negativo foram ao café, a esmagadora maioria não viu a nota no chão, à entrada da porta, tomou um café, não se passou nada, vieram embora. As pessoas do grupo tendencialmente positivas foram ao café, a maior parte, não sei se era a esmagadora maioria, viu a nota, pegou na nota, aproveitou para tomar um café e até mais qualquer coisa, porque tinha a nota, acabou por pagar, digamos, a ida para lá, ainda teve a oportunidade de trocar e conhecer algumas pessoas que estavam ali no bar, no café, seja o senhor do café ou pessoas ao lado. Isso foi partilhado posteriormente com os investigadores. Interessante. Pessoas tendencialmente negativas, ou seja, que veem, digamos, a sua realidade de uma forma mais negativa, veem poucas possibilidades. As pessoas tendencialmente positivas, ou seja, que veem a sua realidade de uma forma mais positiva, parece que encontram possibilidades e oportunidades em todo lado. E uma situação interessante é, a maior parte viu a nota. Os outros não estavam aí focados. Quer dizer que os que eram tendencialmente positivos estavam à procura de notas? Não. Mas se calhar estão com um foco muito mais amplo para ver N oportunidades no dia-a-dia. Os que são tendencialmente mais negativos, se calhar vivem mais no mundo interno e têm pouco foco para o que está a acontecer na realidade. E isso aconteceu. Deixa-me dizer que eu tive uma cliente há uns tempos atrás que tendencialmente criticava-se muito mais a si, reclamava consigo, criticava-se do ponto de vista daquilo que não conseguia fazer, criticava muitas vezes aquilo que tinha a ver com a questão profissional, que as coisas não corriam tão bem, com a parte familiar, e eu disse-lhe apenas isto. Olha, sempre que vires que estás a ter uma afirmação negativa, de crítica, eu vou-te pedir uma coisa, que corrijas essa afirmação. Imagina eu disse assim, opá, eu nunca faço nada de jeito, é sempre a mesma coisa. Tu lembras-te, ok, o Nelson disse para eu mudar, então como é que eu mudaria? Bem, eu não tenho feito as coisas que gostaria, mas se me empenhar, consigo melhorar dia após dia. Pronto, então significa que corrigi uma afirmação que era negativa e devastadora para mim. Eu disse isso, só precisas fazer uma correção por dia. Das várias afirmações que tu faças, corrige uma. Passar 2 ou 3 semanas, começa a falar com ela e ela vai-me dando feedback todos os dias. Então, ela vai-me dando feedback de qual é a alteração que faz. Para que, se for necessário corrigir, porque às vezes pode não estar bem corrigido, então eu dou-lhe o feedback. O que é interessante? Ela, ao longo desse processo, começa-me a dizer assim, Nelson, pá, tem-me vindo à mente vários insights, coisas interessantes que eu nunca tinha pensado. E de repente, a mesma pessoa que estava a criticar, dizer mal de si própria, do mundo, da vida, de repente começa a ver oportunidades, começa a ter novos insights sobre si mesmo, sobre o comportamento que tinha, sobre as coisas da vida. E digo-vos uma coisa, andava à procura de trabalho e não querem ver que ela conseguiu trabalho. É surreal. Eu nem vos vou dizer o potencial que isto tem. Mas só para vos dizer uma coisa, quando tu mudas,
tudo à tua volta muda. Se tu não mudas, dificilmente alguma coisa à tua volta muda. Então, se tu queres que a tua vida mude, tu tens de mudar primeiro. Esse é o princípio que eu aprendi com Jim Rohn, um filósofo e um autor consagrado orador motivacional do desenvolvimento pessoal norte-americano, que já faleceu em 2009, que é uma referência para mim. Eu, a cada passo, vou ver muitas das palestras que ele foi dando, e que ele dizia isto: quando tu mudas, tudo à tua volta muda. E basta fazer isso. Então, deixa-me dizer uma coisa, que é, aconteceu com esta pessoa e acontece com muitas outras, que é, Nelson, mas eu sempre fui assim. Eu parece que sempre vejo as coisas, eu dou por mim, estou a criticar, eu não queria, mas eu acho que eu sempre fui assim. E eu pergunto, diz-me uma coisa, achas mesmo que sempre foste assim? A primeira resposta que me dizem é, não, sim. Deixa-me ver se eu percebi. Tu estavas a sair da barriga da tua mãe a dizer, eu não presto, a vida é uma porcaria, o trabalho... Não. Então eu vou-te perguntar outra vez. Sempre acreditaste nisso? E ela, quer dizer, sempre não. Portanto, eu não saí da barriga da minha mãe a criticar e a apontar os erros. Ok. Então, não. Então diz-me uma coisa. O que é que tu ganhas a pensar dessa forma? E a pessoa diz-me sempre, não ganho nada. Ok. Se em vez de pensar dessa forma, pudesses pensar de forma diferente, como é que seria? Por exemplo, gostava de pensar que consigo ser melhor profissional, que consigo encontrar uma pessoa que esteja alinhado com os meus valores, que eu consigo ter sucesso. Maravilha. Então diz-me uma coisa. Se tu acreditasses mesmo nisso e isso fosse uma realidade hoje na tua vida, diz-me uma coisa que tu farias no dia-a-dia que estivesse alinhado com essa forma de pensar. E a pessoa diz-me algo, por exemplo, olha, de manhã visto-me como se fosse para ir para o trabalho, mesmo não estar a trabalhar, apronto-me direitinha, saio de casa, vou ver se há alguma oportunidade de emprego, vou à internet, whatever. Então, faz isso. E quando começas a mudar a tua forma de estar, a tua atitude, alinhada com uma nova crença, as coisas começam a mudar. Mas mudam porque estavam diferentes? Não. Mudam porque tu mudas. Então, eu sempre fui assim. Já percebemos que não é verdade. Então, não sei se a barriga da tua mãe é que eu era assim. Não. Aprendeste a ser assim. E o que é espetacular? Se aprendeste a ser assim, a criticar mais, também podes aprender a elogiar mais, a ver o que há de positivo, a começar na tua pessoa. Deixa-me dizer uma coisa. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Oh, Nelson, não. Aí vou ter que discordar, Nelson. A pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos. Não. Tu deves ser a pessoa mais importante da tua vida. Deixa-me dar aqui esta analogia. Se tu fores numa viagem de avião e por qualquer motivo haverem uns solavancos bem grandes e caem aquelas máscarazinhas e que ao hospedeiro a bordo diz coloca, vais-me dizer que tu colocas primeiro no teu filho e depois colocas em ti? Ou as indicações são coloca em ti primeiro e depois vai colocar no teu filho? É a segunda. Colocas em ti para depois colocar no teu filho. Porquê? Se tu não estiveres bem, o teu filho não vai estar bem. Porquê? Porque tu és o adulto. Se tu não estás bem, dificilmente o teu filho vai estar tão bem. Mas se tu estiveres bem, tu vais fazer-te das tripas o coração para ajudar o teu filho a estar bem. Mas se tu não estiveres bem, que és o pai ou a mãe, achas que o teu filho vai estar bem? Ele vive no mesmo contexto contigo. Então tu és a pessoa mais importante. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que o teu filho não deve ser. Trata bem de ti. Tratas bem de ti e vais conseguir tratar bem do teu filho ou da tua filha. Então esse carinho, esse amor, essa ligação contigo mesmo, em casa, no teu contexto, é muito importante para começares a identificar muito mais as coisas boas que é a maioria no teu dia-a-dia do que aquilo que está errado. Porque todo esse contexto para trás, desde o tempo das cavernas, na educação dos seus pais, na escola e no teu contexto de família, casamento, é muita aprendizagem, muita programação para criticar. Então vamos ter que começar a mudar. E basta um passo de cada vez. E às vezes a seguir dizem assim, ok, eu sempre fui assim, já percebi que eu posso mudar, mas é muito difícil mudar, Nelson, é muito difícil. Eu já tentei, mas é difícil. Oh, Nelson, quando eu por mim, eu bem que tento aguentar, mas quando eu por mim, já estou eu a criticar. E eu compreendo, aliás, às vezes chegamos a casa tão cansados e aquilo que nós acharíamos que estava de acordo com o que queríamos, por exemplo, na arrumação da casa e vemos que não está, como costuma dizer, salta-nos a tampa. E eu compreendo. Agora diz uma coisa, aquilo que eu acho que é uma dificuldade que eu noto com os meus clientes é que eu tenho este tipo de comportamento que é muito difícil mudar. E quando eu começo a trabalhar para eles mudarem, a percepção que a pessoa tem é que eu vou passar de total descontrole para um monge zen. Totalmente tranquilo, não reage a nada. E consigo com que o meu filho ou a minha filha façam aquilo que eu desejava, por exemplo, em termos de organização. Gente, cai na real. Não é assim. Tanto, significa o quê? Deixa-me dar um exemplo. Trabalhei com uma mãe, queria mudar, olha, a parte da arrumação. E eu digo, sempre discussão. Muito bem, então você vai chegar a casa, vai partilhar com a sua filha, vai dizer, com as filhas ou com os filhos, vai dizer assim, olha, sabem, filhas,
Quando eu vejo quartos arrumados, eu sinto-me assim. Eu não gosto de sentir assim. Depois às vezes discuto convosco e é errado e peço desculpa por isso. Mas eu gostava de sentir de outra forma. Eu gostava que vocês me ajudassem. E diga uma coisa. Como é que vocês acham, porque se eu quero que eles tomassem a iniciativa de alterar o comportamento, tenho que pedir a eles. Como é que vocês acham que poderíamos mudar e organizarmos de maneira que quando chegássemos a casa, a cama, por exemplo, estivesse feita? E eles mandaram uma sugestão de como podia ser. Tu elogias, espetacular, grande atitude. Estou a ver que vocês, quando se comprometem, fazem. E é por isso que eu sinto muito orgulho em vocês, porque quando vocês assumem um compromisso, é para ser feito. E tal ligação, amor, carinho, toque, mostrar esse amor. E não é num segundo, deixa durar. Nós nunca sabemos quanto tempo vamos ficar com os nossos filhos. Portanto, aproveita ao máximo. E então, faz isso. E amanhã validas, se eles fazem. E o que normalmente acontece é que os filhos, no dia a seguir, fazem direitinho. Mas como é normal, quando estás a mudar um comportamento, é normal que vão haver dias nos inícios que eles não vão fazer. Mas eles fizeram uma vez. Fizeram? Fizeram, Nelson. Então é sinal que é possível. Só tens que ajudá-los a manterem essa consistência. Lembra-te sempre, o teu filho ou tua filha, quando aprendeu a andar, não foi num dia. Demorou imensos dias. Mas repara, não foi porque ele caiu 1, 2, 3, 100, 1000 vezes que tu disseste, coitado do meu filho, és uma noda, tu nunca vais aprender a andar. Nunca disseste isso. Muito pelo contrário. Incentivaste, motivaste, brincaste, festejaste cada passo. Então faz isso com o teu filho ou com a tua filha quando queres mudar um comportamento. Elogiando o que está a ser feito bem. Não é porque ele depois no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes não fez tão bem. Porque aí tu vais perguntar novamente, filho, eu reparei, até fiquei preocupado porque pensei que tinha acontecido alguma coisa. Vi que não fizeste a cama, filho. O que é que aconteceu? Vai dar qualquer desculpa mirabolante, tu compreendo, filho, mas eu sei que quando tu te comprometes, tu fazes uma coisa para que possamos prevenir que isso que aconteceu volta a acontecer. O que é que achas que possas fazer para que amanhã faças a cama e isso não aconteça? E ele vai voltar outra vez a dar-te uma sugestão, elogias, festejas e voltas a estar atenta e a validar que ele vai fazer. Se fizeres isto ao longo do tempo, consistentemente, vais reparar uma coisa. Vai gerar um hábito, ele vai mudar. E muda porquê? Porque tu mudaste. Porque tu passaste a ver mais o que está bem do que o que está errado. E porque fizeste isso, ele começa a mudar. Então, Nelson, como é que eu posso fazer? Já percebemos que isto vem de trás, é alimentado por a educação que tive, eventualmente a educação escolar que também aconteceu, digamos, o contexto até familiar onde eu estou. Já percebi que se eu olhar para a minha realidade sob uma perspectiva positiva, gera mais possibilidades de melhoria e de oportunidades de melhoria. Excelente. Se eu experiencio emoções positivas, tenho tendência a tomar decisões alinhadas com essa forma de estar. Logo, ao ter comportamentos alinhados com essa forma de estar, os resultados vão estar alinhados com essa forma de estar. Logo, eu mudo enquanto pessoa, porque eu sou fruto das experiências que tenho no contexto onde estou. Apenas porque estás a experienciar emoções positivas, ou como eu gosto de dizer, agradáveis. Não gosto de que sejam positivas ou negativas, elas são o que são, mas vezes são agradáveis, outras vezes são muito desagradáveis. Então, como é que tu podes mudar? Então, o jeito errado a gente já percebeu. Se tu estiveres num ambiente em que à tua volta as pessoas criticam-te mais do que te elogiam, não estás no sítio certo. Oh, Nelson, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se tu te criticas muito a ti, tu és a primeira pessoa a começar a mudar. Não há volta a dar. Tu! Oh, Nelson, mas a minha infância, mas... Compreendo, o passado trouxe-te até aqui. Mas o teu futuro depende principalmente do que vais fazer hoje. Se continuares com o que fizeste até hoje, os resultados não serão muito diferentes do que tens hoje. Provavelmente até pior. Engraçado. Tu decides. Então, oh, Nelson, mas pai, minha família, o meu pai sempre me criticou. Compreendo. Se calhar estavas todos os dias com o teu pai, vais passar a estar uma vez por semana. Ou ele muda, mas não deixes cabo da tua saúde. Não deixes cabo do teu estado emocional. Porque depois isso vai repercutir-se na tua família. Vais ter que ter paciência para ajudar a mudar, eventualmente o teu pai, a tua mãe, ou o teu marido, ou a tua esposa. Mas se não mudas esse contexto, é muito difícil mudar a realidade à tua volta. Porque estás a vivenciar. E é engraçado, eu lembro de ter escutado de um autor, neste caso é o Joe Dispenza, que num discurso que eu fiz com ele dizia que as pessoas acabam-se por viciar nestas emoções mais desagradáveis. Porque torna-se um hábito. E é difícil depois sair deste hábito. Porque eu vivencio estes comportamentos habituais todos os dias. Eu diria que 90% dos comportamentos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos programas mentais e comportamentais. É difícil depois, é mais exigente sair
Portanto, por isso é que é importante que no contexto onde estás, que te ajude, não que te puxe para baixo. Porque senão não te faz bem à saúde. A tua relação com os teus familiares não vai ser a melhor e depois o resultado não é o que tu desejas. Então qual é o jeito certo? Primeiro, tu és a primeira pessoa a elogiar-te a ti próprio. Então, sempre que identificares, por exemplo, algo que tu fizeste positivo, imagina, chegaste ao trabalho a horas. Oh, nossa, mas isso é o meu dever. Oh, amor, eu sei que é o teu dever. Mas elogia-te, porque há muita gente que não chega a horas. Saíste de casa, conseguiste levar o teu filho até à escola, chegaste ao trabalho pontualmente e ainda tiveste um dia espetacular no trabalho. Tens de chegar a casa no final do dia e dizer assim, fantástico, pá, hoje foi um dia brutal, olha, consegui fazer isto e ainda estar com o meu marido ou com a minha esposa e ainda jantámos e desfrutámos do dia. Brutal. Cada vez estou melhor. E não olhar para pequenas coisas que não correm tão bem. O jeito certo é elogiar-te primeiro a ti própria. Identificas algo objetivo que fizeste bem e elogias essa atitude tua. Depois, começas a elogiar o teu marido ou a tua esposa. Oh, amor, tenho que te dizer que tenho que te agradecer. Porque és uma pessoa sempre muito... apesar do cansaço que tens do trabalho, chegas a casa, ainda vais arrumar os carros, ainda ajudas a deitar o filho e ainda vais fazer o jantar quando eu estou a chegar ao trabalho. Obrigada por essa atitude e por esse compromisso para connosco, para com a família. Mas dirão, mas é o dever dele. Oh, gente, se fosse o dever, toda a gente fazia. O problema é que não é assim. E na maior parte das famílias, não é. Mesmo que aparentemente no Facebook e no Instagram pareça, não é. Porque eu aprendi uma coisa muito cedo. Quando é muito bonito, digamos, na televisão, a realidade em casa não é assim tão bonita. Portanto, elogias-te, começas a elogiar o teu marido, a tua esposa e depois passas para o teu filho. Depois vamos ao filho, vamos elogiar o pai. Ao pai, vamos elogiar o filho. E quando és por ti, passado 1 mês, 2, 3, já vais ver que o teu esposo, ou a tua mulher, o teu filho, também te vão começar a elogiar. E repara, é passo a passo. Não há outra forma. Faz sentido? Então, vou partilhar contigo um exercício. Não, nem vai ser um, vai ser 2 exercícios que te vão permitir ajudar a alterar esta mentalidade de olhar para a realidade e ver o de positivo. Não estou a dizer que não vais ver o que está negativo. Mas eu não quero que tu valorizes assim tanto, a não ser que sejam coisas muito graves, obviamente. Mas mesmo que sejam coisas graves, não vais descarregar em cima dele. Vais identificar e vais agir. Não vais dar um sermão, uma palestra de 1 hora, a descascar em cima. Porquê? Porque o mal já está feito. Não vai voltar atrás. Portanto, o que eu quero é que tu possas mudar esta forma de estar no teu contexto, na tua realidade. Para quê? Para que, primeiro, possas observar muito mais oportunidades do que ameaças. Logo experiencias emoções muito mais agradáveis ou positivas, logo vais conseguir, primeiro, ter muito mais saúde, vives muito mais tranquilamente e consegues mudar o comportamento do teu filho ou da tua filha quando são coisas que não estão a correr tão bem, atribuindo a ele ou a ela a responsabilidade da mudança, não a ti. Porque se ele não quiser, não muda. E podes dar-lhe uma descasca de cima a baixo, porque às vezes é assim. Então, 2 exercícios. Primeiro, vou sugerir que tu, pelo menos, possas identificar algo no dia-a-dia, pela qual tu possas elogiar-te ou agradecer. Seja em ti, seja a outras pessoas. Então, este exercício tem 4 passos. Identifica uma oportunidade de elogiar, seja a ti, seja a outra pessoa. A seguir, vais apontar ou pensar sobre isso. Porquê que eu vou elogiar ou porquê que eu vou estar agradecido a esta pessoa ou a mim próprio? Depois, como é que isso me fez sentir? E depois ter uma ação prática de agradecimento ou de elogio. Vamos imaginar que vocês viram que o vosso filho tem chegado a casa e estudado, feito os trabalhos de casa e dedica ali 1h30 de segunda a sexta-feira a fazer tudo tem a ver com a parte escolar e tem feito isto desde o início do ano letivo. E eu digo, realmente tenho que elogiar a atitude do meu filho. Então, elogiar e depois pensar, porquê é que eu vou elogiar? Porque é uma atitude, porque não é uma coisa habitual nos jovens. Portanto, e ele ter este compromisso, este grau de compromisso e resiliência em fazer, merece ser reconhecido. E eu sinto-me bem, que é um dos passos, que é, como é que isso faz sentido? Sinto-me orgulhosa pela forma como o meu filho tem se comportado, pela atitude que tem mantido em assumir a responsabilidade daquilo que tem a ver com a parte escolar. E então, pergunto a mim próprio, então o que é que eu posso fazer? Olha, vou preparar com o pai e com o irmão uma surpresa. Quando ele chegar a casa, quase que surpreender, parabéns, e dizer, filho, estás de parabéns porque tens chegado a casa e dedicado 1h30 para os teus trabalhos, para o teu estudo da escola, com uma atitude de resiliência em função daquilo que foi o objetivo que definiste para lá chegar. Parabéns, filho. E terminar com um momento mais emotivo. Simples quanto isto. Portanto, identificas uma oportunidade de elogiar ou de agradecer. Porquê que isso é importante? Como é que isso te faz sentir?
E como é que vais fazer o agradecimento ou elogio? O segundo exercício, simples, identifica uma oportunidade de melhoria na tua vida. Ou seja, uma afirmação crítica sobre ti mesmo altera, uma coisa que se calhar tu criticaste no teu marido altera, e vais lá e voltas a dizer, mas de uma forma diferente. Por exemplo, imagina, é sempre a mesma coisa, pá, nunca chegas a horas. Marido, desculpa, agora recentemente tens chegado um bocadinho mais tarde, mas eu sei, cada vez mais estás empenhado em chegar a horas, porque sabes que é importante estares cá connosco. Veja a diferença. Estás sempre atrasado, sempre a mesma coisa, ou, amor, eu sei que tens chegado mais tarde ultimamente, mas sei que estás comprometido em conseguir chegar a horas para estar connosco. Duas formas para fazer a mesma coisa. E é simples, atenção, não precisam ler um livro para fazer isto. Não precisam saber toda a técnica. Eu diria que é quase senso comum. É, ok, isto tem um peso negativo e isto tem um peso mais leve. A mensagem é a mesma, mas a forma como é escutada do outro lado é diferente. Lembra-te sempre, quando tu mudas, tudo à tua volta muda. E eu sou uma pessoa adepta do keep it simple. Mantém simples. As coisas são simples. Quando diz são simples, não compliques. Portanto, identifica algo com que possas elogiar ou agradecer, corrija algo que tu disseste para ti mesmo ou para os outros, que possas realterar para uma afirmação muito mais positiva ou a caminho de ser muito mais positiva. Fizeres isso de forma consistente ao longo do tempo, eu garanto-te, tu vais sentir essas mudanças e tu vais ver como tudo à tua volta começa a mudar. E aqui começaste a mudar mentalmente a forma como vês a tua realidade, olhando para ela com mais oportunidades e mais coisas boas estão a acontecer do que propriamente as negativas. E isso é o caminho para que depois com o teu filho ou tua filha possas trabalhar o elogio da forma como eu te vou ensinar ou partilhar contigo, porque provavelmente já fazes e fazes muito bem. Garantidamente, porque se chegaste até cá e sobreviveste, entre aspas, estás a fazer muita coisa boa. Portanto, na próxima aula vou-te dar mais algumas dicas de como podes fazer ainda melhor. E se tu fores esse exemplo de pai ou mãe que procura melhorar e não diz que eu já sei tudo ou eu já experimentei tudo, essa atitude de melhoria contínua passa para os nossos filhos e eles aprendem. Podes sempre aprender durante toda a vida. Faz sentido? Deixem nos comentários algumas questões, algumas dúvidas, o vosso testemunho do que é que para vocês tem sido este caminho de contexto em que às vezes é muito mais crítico, muito mais negativo ou não, e de como isso pode influenciar o vosso comportamento, as decisões que tomam no dia-a-dia, a forma como interagem com os vossos filhos. Estejam e claramente que nós, eu e a minha equipa, estaremos aqui disponíveis para comentar e partilhar convosco as nossas ideias, as nossas dicas. Próxima live, próxima terça-feira às 18, o poder do elogio na perspectiva dos filhos. Como é que eles ouvem e percepcionam o elogio ou a crítica dos pais. E como é importante esta mudança para mudar o comportamento dos nossos filhos. Se ficaste curioso ou curiosa, já sabes, próxima terça-feira, às 18, com mais uma live do programa Educação Escolar. O meu nome é Nelson Ramos e, se não for antes, vemo-nos na próxima terça-feira. Até breve e um grande abraço da minha parte.